Oi pessoal, eu sou André Cavalheiro e vim aqui falar para vocês que a partir de agora vocês vão assistir aos vídeos de 12 autores das leituras obrigatórias para o vestibular da URGS 2021. Esse projeto se chama Elas e Ele, Literatura e Música no vestibular da URGS 2021. Cada um dos vídeos tem uma música que faz link ao autor e à sua obra. Esses vídeos foram feitos a partir do projeto FAQ-RS 2020, da qual eu fui contemplada. Espero que vocês possam aproveitar. Bons estudos! A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. Conceição Evaristo, nascida em 1946 em Minas Gerais, foi empregada doméstica enquanto completava o ensino médio. Em 73, mudou-se para o Rio de Janeiro e se formou em letras e, logo em seguida, ingressou no mestrado em literatura. Militante do movimento negro, em 1980 inicia um forte engajamento nos temas sobre afro-brasilidade por meio do grupo Quilomboje, que foi responsável pela sua estreia literária. Ponciá Venâncio, de 2003, romance que aborda a discriminação de raça, gênero e classe. Neste livro, Conceição conta a vida de uma menina negra e pobre, moradora da zona rural até a sua maturidade, onde a protagonista passa por perdas, desencontros e ausência familiar e cultural. Assinalo meu desejo e minha disposição de dialogar e espero por esta oportunidade. Frases escritas pela autora segundo o Portal da Literatura Afro-Brasileira na sua carta de autoapresentação para concorrer à cadeira de número 7, ocupada por Castro Alves na Academia Brasileira de Letras. Conceição Evaristo recebeu 1 voto. O negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. O negro segura a cabeça com a mão e chora, sentindo a falta do rei. Quando ele surgiu pelo mundo, ele lançou seu brilho de beleza. Bob Marley para sempre estará no coração de toda a raça negra. Quando Bob Marley morreu, foi aquele chororô na Vila Rosenval. Muzenza trazendo Jamaica, arrebentando neste carnaval. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou Muzenza do reggae. Adeus não, me diga até breve. Adeus não, eu sou princesa do reggae. Adélia Prado. Vocabulário simples e linguagem coloquial, a modernista Adélia produz poemas leves e marcantes. Nascida em 1935 na cidade de Divinópolis, Minas Gerais, em 1950, após a morte de sua mãe, começou a escrever seus primeiros versos. Em 73 formou-se em filosofia e em 75 enviou ao amigo crítico literário Afonso Romano Santana seus poemas, e este os entregou a Carlos Drummond de Andrade, que impressionado envia para a editora Inago, que publica seus poemas no livro Bagagem. As poesias de Adélia retratam o cotidiano sobre o olhar feminino e não feminista literário. A fé católica e temas ligados a Deus, a família e a mulher se fazem presentes. Um jeito. Meu amor é assim, sem nenhum pudor. Quando aperta, eu grito da janela. Ouve quem estiver passando. Ô fulano, vem depressa, tem urgência. Medo de encanto quebrado é duro como osso duro. Ideal eu tenho de amar como quem diz coisas. Quero dormir com você, alisar seu cabelo, espremer de suas costas as montanhas pequenininhas de matéria branca. Por hora dou grito e susto. Pouca gente gosta. Você é assim, um sonho pra mim, e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você.
Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa de ser criança. A gente brinca na nossa velha infância. Amilcar Bétega, nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 1964, formado em Engenharia Civil e mestre em Literatura Brasileira. O livro Deixe o Quarto Como Está recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura e menção honrosa do Prêmio Casa de los Américos em Cuba. Amilcar é bem técnico em sua escrita e alguns dos seus contos conversam com o realismo fantástico, um clima meio Kafka e a sua barata. Seus personagens buscam um sentido para viver num mundo cada vez mais caótico de significados. Um dos personagens acorda e descobre que tem a companhia de um crocodilo. Outro personagem toma um trem para sair da cidade, mas não consegue deixá-la. O real e o fantástico se unem para transformar nosso modo de perceber a realidade. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul da noite da floresta a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul da noite da floresta a lua iluminou. A dança roda, a festa, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem. Flor Bela, de Alma Conceição Espanca, nascida em Vila Viçosa, Portugal, em 1894. Entre 1899 e 1908, Flor Bela Espanca passou a assinar os seus textos Flor d'Alma da Conceição. As suas primeiras composições poéticas datam dos anos 1903 e 1904. Após a morte da sua mãe em 1907, ingressa no Liceu Nacional de Évora, sendo uma das primeiras mulheres em Portugal a frequentar um curso liceal. Em 1917, já formada no liceu, começa a faculdade de Direito e é nessa época que publica suas primeiras poesias. Casou-se várias vezes, tendo sido infeliz em todas elas. Em 1919, saiu a sua primeira obra, Livro de Mágoas, um livro de sonetos. Flor Bela, após a morte do seu irmão e de sua mãe, e com os casamentos que não deram certo, passou a consumir psicotrópicos e tentou suicídio por 3 vezes. Autora polifacetada, escreveu poesia, contos, um diário e epístolas. Traduziu vários romances e colaborou ao longo da sua vida em revistas e jornais de diversos estilos. Flor Bela Espanca, antes de tudo, é poetisa. Sua poesia é quase sempre em forma de soneto e a temática abordada é principalmente amorosa. O que preocupa mais a autora é o amor e os ingredientes que, romanticamente, lhes são inerentes: solidão, tristeza, saudade, sedução, desejo e morte. Após diagnóstico de um edema pulmonar, a poetisa perdeu definitivamente a vontade de viver. Não resistiu à terceira tentativa do suicídio. Faleceu em Matosinhos, Portugal, no dia do seu 36º aniversário, a 8 de dezembro de 1930. A causa da morte foi overdose de barbitúricos. Ser poeta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens. Morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja. Rei do reino de Aquém e de Alendor. É ter de 1000 desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja. É ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito. Por elmo, as manhãs de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito.
E é amar-te assim, perdidamente. É seres alma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda a gente. Minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida. Passo no mundo meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história de amor vivida. Todo mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isto, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e olhos postos em ti, digo aos rastros, podem voar mundo, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. Artista do segundo movimento modernista, Graciliano Ramos, nascido em Alagoas em 1892, ao final do ensino médio, mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou como jornalista. Graciliano denunciou fortemente as mazelas do povo brasileiro, principalmente a miséria do sertão nordestino. Foi preso político na Era Vargas. A obra São Bernardo conta a história de Paulo Honório, homem simples, mas cheio de ambição e que se torna um grande fazendeiro do sertão de Alagoas. Casa-se com Madalena para conseguir um herdeiro. Já Madalena tem ideias mais humanitárias, mas Paulo tenta anulá-la com seu autoritarismo. Por ser de lá, do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do cerrado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Jornalista, professora e escritora, Isabela Figueiredo nasceu em Maputo, Moçambique, em 1963. Em 75, volta para Portugal com sua família na condição de retornada. Autora do sucesso de crítica Caderno de Memórias Coloniais, obra autobiográfica, denuncia o racismo e o colonialismo. O livro é escrito de forma cronológica e é um acerto de contas com o passado colonial de Portugal e com seu pai, eletricista português radicado em Moçambique. No livro, Isabela lança seu olhar de criança sobre as memórias e, ao mesmo tempo, a percepção das diferenças entre brancos e negros. Trecho do livro. Ao domingo, a minha mãe calçava-me sapatos fechados de verniz com fivela. Enfiava-me pela cabeça vestidos confeccionados por si, com tecidos duros, ásperos, comprados no John Horse, que me picavam os braços e o corpinho todo. Calçava-me boas meias brancas de renda, todo um guarda-roupa de princesa sob um calor úmido de 30 e muitos graus. Palavras da autora. Somos todos seres paradoxais. Desejamos e não desejamos. Queremos e não queremos. Antigamente a velha Chica vendia cola e gengibre, e lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza e daquele sofrimento. Menino, não fala política, não fala política, não fala política. Menino, não fala política, não fala política, não fala política.
Lígia Fagundes Telles, nascida em São Paulo, passou a infância no interior do estado e mais tarde veio a fazer a faculdade de Direito do Largo São Francisco, na capital paulista. Ainda na adolescência, manifestou a sua paixão e vocação pela literatura com os incentivos de ninguém menos que os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. O romance As Meninas, escrito em 1973, recebeu o Prêmio Jabuti em 74. Apresenta diversos focos narrativos para contar a história das amigas Lorena, Lia e Ana Clara. A narração se dá ora na primeira pessoa, trazendo os pensamentos das personagens, ora em terceira pessoa, com seus sentimentos, conflitos e impressões. O romance leva o leitor a mergulhar nos conflitos da juventude durante a ditadura militar. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, num sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores vãos. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Para o crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839, Joaquim Maria Machado de Assis foi o escritor brasileiro considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetinista, jornalista e crítico literário. De família pobre, mal estudou em escolas públicas e lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura da capital. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões. Papéis Avulsos é o terceiro livro de Machado e foi lançado em 1882. Os contos ali reunidos deixam transparecer a ironia típica de Machado. Como estabelecer a ordem em uma sociedade fundada em bases contraditórias e violentas? Por mais que as histórias reunidas neste livro tenham certa independência entre si e negam uma certa unidade, elas também estão unidas dentro de um mesmo molde e seus temas são análogos. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias em profusão de paródias que encurtem dores e furtem cores como camaleões. Gosto do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa lhe é superior? E quem há de negar que esta lhe é superior? E deixe os portugais morrerem à míngua. Minha pátria, minha língua, fala mangueira. Flor do laço sambódromo, luz América Latina em pó. O que quero que pode esta língua? Feliz Ano Velho. O primeiro livro de Marcelo Rubens Paiva, publicado em dezembro de 1982, é um relato autobiográfico. Marcelo ficou tetraplégico depois de bater a cabeça acidentalmente numa pedra no fundo de um lago. O livro conta, com uma certa ironia, misturada com carisma e muita sinceridade, as histórias da sua infância e juventude. E também fala sobre o desaparecimento político do seu pai em 1971, período forte da ditadura. Feliz Ano Velho foi o livro mais vendido nos anos 80 e foi traduzido para vários idiomas. Recebeu os prêmios Jabuti e Moinho Santista. Meu amor, o que você faria se só te restasse um dia?
Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Ia manter sua agenda de almoço, hora, apatia, ou esperar seus amigos na sua sala vazia. Meu amor, o que você faria se só te restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar, me diz o que você faria. Maria Firmina dos Reis é considerada a primeira escritora negra brasileira. Filha de mãe branca e pai negro, registrada sob o nome de um pai ilegítimo e nascida em 1822 na ilha de São Luís, no Maranhão. Maria Firmina fez de seu primeiro romance, Úrsula, de 1859, algo até então impensável, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Em sua literatura, os escravos são nobres e generosos, estão em pé de igualdade com os brancos, e quando a autora dá voz a eles, deixa que eles mesmos contem suas tragédias, o que diferencia ela de outros autores e textos abolicionistas. 8 anos antes da Lei Áurea, criou a primeira escola mista para meninos e meninas, que não chegou a durar 3 anos, tamanho escândalo que causou. Firmina foi esquecida por décadas e sua obra só foi recuperada em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de Almeida, em um sebo no Rio de Janeiro. Seu rosto verdadeiro é desconhecido. Os registros oficiais mostram uma gravura com uma face de uma mulher branca, retrato inspirado na imagem de uma escritora gaúcha com quem Firmina foi confundida na época. O busto da escritora no Museu Histórico do Maranhão também a retrata, embranquecida, de nariz fino e cabelos lisos. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. As obras de Shakespeare são divididas em 3 fases que acompanham o amadurecimento do dramaturgo. Hamlet faz parte da primeira fase, que compreende o período de 1590 até 1602. William Shakespeare nasceu na Inglaterra no dia 23 de abril de 1564. Com 18 anos, já escrevia versos e assistia a todas as apresentações das companhias que chegavam a Stratford, sua cidade natal. Estudou muito e leu autores clássicos, novelas, contos e crônicas que foram fundamentais para a sua formação de dramaturgo. Hamlet é uma obra ostensivamente filosófica. Nos célebres monólogos de Hamlet, todos os valores da renascença e da condição humana são postos em dúvida. Ser ou não ser? Eis a questão. Na célebre frase, Hamlet quer dormir e sonhar, mas indaga se o sonho da morte não será um sonho como os outros. Hesitante entre a fria execução de uma vingança e o sentimento de piedade, Hamlet rebela-se contra o destino. Essa tragédia da dúvida e do desespero é também uma das obras mais famosas do autor. There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments. With lovers and friends, I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I love them all. Francisco Buarque de Holanda, ou Chico Buarque. Nascido no dia 14 de junho de 1944, no Rio de Janeiro. Em seguida, muda-se para São Paulo em razão da nomeação de seu pai, Sérgio Buarque de Holanda, historiador e sociólogo, a diretor do Museu do Ipiranga. Desde pequeno, Chico demonstra seu interesse pela música. Sua mãe era pianista amadora e em 56 e 57 escreve suas primeiras canções operetas, que eram encenadas com suas irmãs mais novas.
Depois de morar em São Paulo e na Itália, volta ao Rio de Janeiro em 64, no auge da ditadura, e começa sua trajetória pelos palcos, conhecendo e convivendo com os grandes nomes da música brasileira. Construção é uma das canções do disco que leva o mesmo nome. Lançada em 1971, é considerada uma das canções mais emblemáticas da vertente crítica do compositor, podendo se enquadrar como um testemunho doloroso das relações entre o capital e o trabalho. A letra foi composta em versos dodecassílabos, que sempre terminam em proparoxítona. Em um formato tipicamente épico, Construção narra a história de um trabalhador da construção civil, morto no exercício de sua profissão, em seu último dia de vida, desde a saída de casa para o trabalho até o momento da queda mortal. O narrador observa, organiza e comunica os acontecimentos ocorridos numa história circular cantada em melodia reiterativa que modifica o ângulo de observação a cada repetição da letra com a troca de comparações. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, ergueu no patamar 4 paredes mágicas, ergueu no patamar 4 paredes flácidas, mas que no final encaminha para uma morte. Com forte crítica à alienação do trabalhador na sociedade capitalista moderna e urbana, reduzido à condição mecânica, quando o trabalhador morre, a constatação é de que sua morte apenas atrapalha o tráfego, o público ou o sábado. Ainda assim, Chico declarou em entrevista concedida à revista Status em 73 que Construção não era para ele uma música de denúncia ou protesto. Nas palavras de Chico, em Construção, a emoção estava no jogo de palavras. Agora, se você coloca um ser humano dentro de um jogo de palavras como se fosse um tijolo, acaba mexendo com a emoção das pessoas. O autor emprega ousados processos de construção poética, como, por exemplo, a alternância das proparoxítonas finais. A letra é dividida em 3 blocos, nos 2 primeiros compostos por 17 versos, e mais 6 no último bloco. Nos 2 primeiros blocos, é possível perceber o nítido jogo de palavras proparoxítonas criadas por Chico. A complexidade da letra de Construção corresponde a uma linha de apenas 2 acordes, composta pelo maestro Rogério Duprat, que são repetidos à medida que se sucedem as imagens, como se ele estivesse realmente colocando laje sobre laje no edifício. O grupo MPB4 participa do coro musical. Após o último verso do 3º bloco, surge uma reprise com 3 estrofes de Deus lhe pague, canção que abre o disco. Construção já foi eleita em enquete da Folha de São Paulo como a 2ª melhor canção brasileira de todos os tempos e, por eleição na revista Rolling Stone, a maior canção brasileira de todos os tempos. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego.